Olá, estudante do terceiro ano do ensino médio com mediação tecnológica. Bem-vindo para mais um módulo. Vamos estar iniciando, então, o componente curricular de arte. Estudantes, espero que vocês estejam aí animados, felizes, com saúde, para dar sequência nos nossos estudos. Vocês me conhecem desde o primeiro ano, né? Estive com vocês também no segundo ano e agora nós vamos encerrar com o terceiro ano, isso mesmo, focado aqui nos estudos, né, com os conteúdos de arte, também sempre abordando os temas mais importantes para que vocês aí tenham sucesso no Enem, isso mesmo, componente de arte, é da área de linguagem, então nós temos acompanhado as provas e observamos que cai muita questão de arte. Certo? Então, vocês precisam estar atentos às nossas aulas. Então, vamos lá, estudante, dá início. Espero que vocês estejam animados aí, fazendo anotações. Então, nossa aula 1.1. Eu sou a professora Lidiana, vocês já conhecem, né, sobre um pouco da minha formação. Estudante, os conteúdos que vocês irão, né, estudar no terceiro ano, na unidade 1, nós vamos falar muito sobre a arte moderna, mas vamos fazer lá, relembrar alguns conteúdos também da história da arte, certo? Alguns aspectos relevantes. Também vamos falar sobre pintura e história do século XVIII. Vamos falar das vanguardas europeias em duas aulas, parte 1 e parte 2. Também a arte visual indígena e africana e a arte contemporânea, parte 1, e na unidade 2 iremos dar sequência, então, nos temas do componente de arte, tá? Então, vamos lá. Seguindo aqui, as competências e habilidades que vocês irão desenvolver ao longo desta unidade. Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais, artísticas, corporais e verbais, e mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias. São várias competências, eu trouxe algumas. As habilidades, dialogar e produzir entendimento mútuo nas diversas linguagens como artísticas, corporais e verbais, com vistas ao interesse comum, pautado em princípios e valores de equidade, assentados na democracia e nos direitos humanos. Também relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural e política e econômica, e identificar os processos de construção histórica dessas práticas. Então, estudantes, são várias, né, competências, habilidades que vocês irão desenvolver, né, ao longo do terceiro ano, né? Essas habilidades no qual vocês vão desenvolver aí análises críticas de obras de arte, também nas várias linguagens artísticas, certo? Tudo contextualizado, tanto na temática da política, da sociedade, da religião. Então, estudante, o componente de arte, ele perpassa pelas várias áreas do conhecimento, certo? Então, nós vamos abordar sobre literatura, também filosofia, sociologia, história, geografia, então, língua portuguesa. Então, são conhecimentos que você já tem base, e aí nós vamos ampliando. E no terceiro ano, nós vamos estar aprofundando os conteúdos, daquilo que vocês já estudaram no primeiro e no segundo ano. Então, vamos para a tela. Vamos dar sequência. Aqui nos nossos slides. Então, o tema dessa aula 1.1, História da Arte, aspectos relevantes. Vamos falar sobre arte na pré-história, arte na antiguidade, arte medieval e, por último, vamos abordar os temas, né, vários estilos do Renascimento até o Realismo. Seguindo, então, está nessa sequência aqui desse mapa mental, né? Vamos falar sobre a arte rupestre, no período ali pré-histórico, arte na antiguidade, vamos abordar
3 civilizações, como a egípcia, a grega e romana. Depois, a arte medieval, do século V ao XV, românica, bizantina e gótica. E, por último, do Renascimento, né? Com alguns estilos como o barroco, rococó, neoclassicismo, romantismo e realismo. Então, estudante, preste atenção nessas imagens que vocês estão vendo aqui. Né? Aqui, à direita, Saturno devorando seu filho. À esquerda, pintura rupestre. Né? Formas diferentes aí, de pinturas, né? Uma em caverna, outra é pintura em tela, em períodos diferentes. Aqui nós estamos vendo uma outra obra como a criação do homem, né? Uma pintura feita no teto da Capela Sistina. E aqui à esquerda, a fonte, né? A fonte que foi a exposição de um urinol. Então, o que nós estamos vendo aqui? Várias abordagens de arte, né? E, por último, aqui, um mural, com o tema Olhar a Paz, de Eduardo Cobre. Então, uma pintura de grafite, né? Feita por grafite, técnica do grafite. Então, estudante, o que nós estamos observando aí? Vários estilos, formas, né? E criações artísticas em vários períodos da sociedade humana. E esses trabalhos, essas obras, têm significado, está relacionado ali ao período, ao contexto político, ao contexto religioso, também alinhado à concepção de vida do artista, né, ou das pessoas que fizeram aquele trabalho. Então, foi uma forma de vocês observarem aí, né, um pouquinho de cada forma de criar, né, de representar ali um trabalho artístico. Então, vamos voltar para a tela. Vamos para uma atividade interativa. Observe essa imagem. Uma enquete, sempre iniciamos também fazendo uma enquete, para que vocês possam refletir. E a pergunta é, isso é arte? Isso que vocês estão observando aí, uma mão carimbando ali uma nota, né? Uma nota de dinheiro. Para você, estudante, isso é arte, né? Desde os primórdios, né? Desde do período primitivo, as pinturas rupestres, até os dias atuais. O que é arte para você? Vai refletindo aí, pensando, ao final, que você tenha formulado aí, tenha pensado sobre um conceito que é arte, porque nós não temos um conceito único, são várias concepções. Então, vai pensando sobre isso, se essa imagem aqui você considera como arte. Vamos voltar à tela. Primeiro tema, arte na pré-história. Vocês estão observando aqui essas imagens, pigmentação aqui na parede, né, de caverna, ao lado uma escultura, mini escultura, tem 11 centímetros, né? Então, aí de um corpo feminino. Então, a arte na pré-história já está dizendo, um período antigo, bem anterior ao período antigo, né? E as pessoas nesse período, professora, já faziam arte, sim, não com o objetivo de arte, para expor beleza, mas por uma necessidade de deixar ali algo gravado, né? Eles tinham o objetivo deles. Então, a arte rupestre havia tanto desenho, pintura, ou entalhe feito nas rochas, né? Por isso, rupes quer dizer rochas. Então, os povos primitivos faziam desenhos em paredes de caverna. Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens de sítios arqueológicos, né, que são encontrados no mundo inteiro. Há sítios arqueológicos no qual se encontram pinturas rupestres, inclusive no Brasil. No Brasil tem, lá no Parque Nacional da Serra da Capivara, né, no Piauí, tem um sítio arqueológico com muitas figuras, inclusive muitos pesquisadores estrangeiros vêm até esse local pesquisar sobre essas pinturas aqui, como vocês estão vendo. Então, iniciou com o estilo naturalista, que é a reprodução detalhada
que seria esse estilo naturalista? Aquilo que o homem observava, ele representava ali, com o seu desenho. Animais, pessoas, né, rituais, ele representava ali na parede de uma caverna. Voltando aqui à tela, e o estilo também geometrizado, né, geométrico, ou seja, traços leves de figuras e cenas do cotidiano que eles desenhavam. Aí eu dividi aqui os 3 períodos, né, na pré-história, que é o Paleolítico, no qual eles desenvolviam o naturalismo, o segundo período Neolítico, ou seja, o novo estilo. Eles registravam a vida cotidiana, né, as transformações que ocorriam ali na comunidade e melhorias, aquilo que eles criavam também, os utensílios de pedra, né, eles criavam utensílios de pedra, desenvolveu a agricultura, tecelagem, cerâmica, moradias e o domínio do fogo, nesse período mais avançado. E o mais avançado ainda foi a idade dos metais, né? A palavra já está dizendo, então já houve a descoberta do metal, já manuseavam o metal para fazer ferramentas e também objetos como ali, como nós estamos vendo ali, uma escultura de metal. Então, eu trouxe um texto aqui explicando, para vocês aí refletirem, que nesse período, pessoal, houve, então, evolução do pensamento do homem. O homem não ficou ali estático. É claro que a pré-história é o período mais longo da sociedade. Para chegarmos até ali no período em que o homem já desenvolvia a escrita, foram milhares, né, de anos. Não há uma data certa, mas nós entendemos que demorou muito para o homem se desenvolver, né? Ou seja, no modo de viver ao longo dos períodos, como o Paleolítico e o Neolítico. No Paleolítico, o homem era mais solitário, caçador, coletor, certo? Ele observava e reproduzia aquilo que ele observava na natureza. Então, período naturalista. No Neolítico, o homem vivia em grupos familiares, explorava e experimentava novos materiais, dominava o fogo e produzia novos objetos. Sua arte, seus desenhos e pintura não são mais tão fiéis ao original. Ele começou a criar, né, ali desenvolver a subjetividade, né, no seu cotidiano, em seus desenhos e nas cenas grupais. Então, vamos para o segundo tema, arte na antiguidade, e vamos abordar a civilização egípcia. Isso mesmo. Então, como que era a arte feita por esses povos? Nós podemos dizer que a arte egípcia ela era dedicada à vida após a morte. Isso mesmo. Então, os artistas, as pessoas que eram contratadas lá pelo faraó para desenvolver esses trabalhos, né, o artista ele não era reconhecido, né, ele tinha aquele ofício ali de artista, porque ele desenvolveu, né, as técnicas de pintura, escultura, de desenhos. Então ele servia ali ao faraó. Então a arquitetura nesse período aí era realizada em túmulos e nos objetos, como as estátuas e vasos deixados junto aos mortos. As grandes construções, como as pirâmides, a partir das mastabas, que eram aquele local onde colocavam as múmias, né? O faraó, a família do faraó, quando morriam, eram enterrados nessas mastabas, nas pirâmides. Então, esse era o objetivo das construções das pirâmides. Então, obedecia a um padrão, lei da frontidade. Aí tem uma imagem que vocês estão observando aqui, que é a lei da frontalidade, né? Ou lei da frontalidade, essa é a palavra. O que é isso, professora? É a técnica que eles utilizavam para representar os corpos humanos. Como nós estamos observando aqui na imagem, ó, ombros para frente, pés e cabeça de lado. Entendeu? Então, o tronco humano está sempre de frente, pés e cabeça de lado. Por que eles faziam isso? Porque eles não tinham desenvolvido ainda a técnica de fazer o rosto de frente. Então, isso vai mudando conforme os períodos da sociedade, os artistas eles vão desenvolvendo novas técnicas, né? E ele vai conseguindo ali
desenhar o corpo humano com mais perfeição, né? Com expressividade. Vocês vão ver aí nos outros estilos que eu estarei abordando. Então, vamos voltar aqui para a tela. Então, as características aí, lei da frontalidade, policromia, que é o uso de cores, né, diversas cores, ausência de perspectiva, ou seja, a gente não tinha noção de profundidade, sem claro escuro e sem indicação do relevo. E não revelavam, as expressões humanas não revelavam sentimentos, são as técnicas utilizadas aí pelos egípcios. Então, vamos para a arte na Grécia, né? Também aí no período antigo, o objetivo era a busca pelo belo. Se divide em 2 períodos, o arcaico e o clássico. Eu trouxe esse mapa aqui para vocês visualizarem onde está aí localizado a Grécia. Está bem pequenininho aí, mas vocês conseguem depois ampliar, identificar aí, né? Nós estamos vendo ali a Itália, Roma, Grécia, só para vocês terem essa noção aí, né? Desses povos aí onde se localizavam aí na parte do continente europeu. Então, estudante, o arcaico, então, eles tinham muito atenção à simetria na escultura, grandes figuras masculinas, os couros, né, que são esses jovens aí nus, e ausência de movimento. E no clássico, a idade, né, um período mais avançado da Grécia, que é a idade do ouro da sociedade grega, ou seja, era o esplendor da cultura helênica. Houve, então, a substituição de alguns materiais, como o mármore, pelo bronze. O período helênico, havia, então, a representação sobre forma humana, de conceitos e sentimentos. Também já abordavam no feminino, antes era só os homens, representação de grupos de figuras belos de todos os ângulos, né? Então já há movimento nas esculturas. E aqui nós estamos vendo aqui algumas esculturas para vocês observarem aí. Tá, vamos falar então agora da arte romana, que ainda está nesse período antigo, né? Período antigo, como se divide, professora? Há uma data certa para dividir, separar ali o período pré-histórico, né, para o período antigo? Então, o que os historiadores, na verdade, identificam o período antigo ali no momento em que o homem já desenvolveu a escrita e divide o período antigo, já se distancia do período pré-histórico, certo? Porém, o período pré-histórico houve grandes criações, desenvolvimentos da sociedade. Tá? Eles também construíam vários monumentos, né? Havia muitas construções, enfim. Mas o período antigo, ali dessas civilizações, nós trouxemos as principais, né? Como os gregos, os egípcios, os romanos, no qual eles já desenvolviam a escrita. Então, vamos voltar para a tela para falarmos um pouquinho da arte romana. Então, os romanos, né, tinham a formação cultural influenciada por gregos e etruscos, por isso que há uma proximidade aqui, né, de Roma com Grécia, enfim. Então, da arte greco-helenística buscou expressar um ideal de beleza, e da arte etrusca a preocupação em expressar a realidade vivida. Então, aqui essa imagem, né, dessa arquitetura aí de grandes portas arredondadas, né? Então, são técnicas que os romanos copiou, né, dos etruscos. E da arte grega, né, eles também eram influenciados pelos gregos, né? Também pela cultura grega, que era uma cultura muito bem desenvolvida, né? Então, o uso do arco dos etruscos, mestre da arte do mosaico. Os romanos eram mestres na arte do mosaico, que decoravam os edifícios de Pompeia, aquela cidade que foi soterrada. Seguindo aqui, o Coliseu em Roma e alguns monumentos importantes aí de Roma, porém com objetivos não tão positivos, né?
porque no Coliseu, o que eles faziam? Os cristãos eram lançados aos leões, foi construído por volta de 80 depois de Cristo, do ano 80 depois de Cristo. Eles desenvolviam festas e jogos, né, que duravam 100 anos nesses espaços aí. E, segundo a história, morreram mais de 9.000 animais e mais de 2.000 gladiadores. E muitas pessoas, né, os cristãos eram lançados, jogados lá para morrerem, serem mortos, né? O Coliseu foi encerrado em 523 depois de Cristo. Hoje é um espaço para as pessoas visitarem, né? Vamos para o tema arte medieval, um período ali já depois de Cristo, né, ao século V ao século XV, onde a arte europeia era fortemente influenciada pela Igreja Católica, né? Tudo era filtrado pela Igreja. Ou seja, que seria então a arte sofria influência pela Igreja, porque nós observamos isso por meio das criações artísticas, tanto as pinturas, esculturas, havia grandes construções, né, de igrejas, de templos. Então, nesse período houve muito. Por quê? Porque a sociedade era influenciada pela igreja. A igreja, nesse período aí, dominava a sociedade, a política. Então, era natural os artistas, né, obedecerem aí a esse poder, né, ao poder da igreja. Vamos ver aqui, então, na tela, os três estilos aí. Estilo românico, ou arte românica, arte bizantina e arte gótica. Então, são três estilos aí que vamos abordar. Românica, nós observamos aqui essas construções de igrejas, né? Aqui a igreja de São Martim, lá na Espanha, do século XI, no período ali da Alta Idade Média. Também eles desenvolveram muito a arquitetura, né? Ou seja, as construções de muitos templos e o uso dos arcos e abóbadas, né? Nós observamos aí nesse desenho, as paredes eram grossas e poucas e pequenas janelas. Então, românica foi uma sociedade ali também dominada pelos romanos, por isso românicos. Arte bizantina, uma arte cristã, surge no período em que o cristianismo passa a ser reconhecido como religião. Por isso que há muitos mosaicos do rosto, né, de Cristo, de Maria, dos apóstolos. Então, os mosaicos foram bastante destacados. E eles retratavam tanto os santos, né, os profetas, como o imperador. A técnica de mosaico vocês conhecem, né, que é feito por peças, minúsculas peças, né, coloridas, que eles vão juntando ali, formando a imagem, certo? Então, vamos lá. Estudantes, então, já estamos falando ali da arte no período medieval, falamos da arte primitiva, na Idade Antiga, agora estamos no período medieval, com esses três estilos aí, bizantino, gótico, e vamos ver qual o próximo aqui, bizantina. Vamos falar da arte bizantina, já falamos aqui da românica, bizantina, e, por último, a arte gótica, né? Também desenvolvido em catedrais, né? Olha aqui esse monumento aqui dessa igreja, né? Tem diferenças, né, dos outros estilos, só por essas torres aí pontiagudas, já observamos que há diferença, né? Essa catedral é de Milão, na Itália. Então, frutificou até o Renascimento esse estilo aí de construções de igreja. Aliás, há muitas igrejas, né? Porque essas construções elas estão até hoje, né? Até hoje elas existem aí em vários países da Europa. Então, surge como resposta à austeridade do estilo românico. Então, já é um estilo mais atual, né? Eles sobreporam ao estilo românico, que era aquelas construções mais de paredes grossas, mais rústicas, não é isso? Então,
Então, esses foram os 3 estilos. Aqui é também a pintura. Olha aqui o estilo. Durante o período gótico, eram praticados 4 ofícios na arte. Os afrescos, né, que são aquela pintura feita num componente lá, feito de cimento. Então, faziam pintura em um material como cimento, e aí ela endurecia. E essas pinturas, elas demoram muito tempo, né? Elas duram muito tempo. Também pinturas em painéis, em luminura, e manuscritos e vitrais. Vitrais também pinturas feitas em janelas, né, das catedrais, vidros, né? Vamos ao último tema, do Renascimento ao Realismo. Então, observe aqui, pessoal, essa obra aqui com o tema Leda e o Cisne, de Leonardo da Vinci. Então, o Renascimento já é um período mais atual, né, da sociedade. Certo? Isso mesmo, um período mais atual, ou seja, se afastam daquele período ali mais antigo, em que a igreja, né, o poder da igreja, errei a palavra. Errei. Corta aí. Você vai cortar depois, então? Tá. Ok. Então, estudantes, nesse período do Renascimento, o período mais avançado, né, se distancia ali do período medieval, em que a igreja dominava na sociedade, certo? Então, o Renascimento, o homem era o centro das atenções. Então, na arte, isso também houve mudanças, isso mesmo. No período medieval, no qual os artistas tinham como tema a religião, né, os temas bíblicos, porque a igreja predominava, né? A igreja mandava ali na sociedade, na política, o poder dela era muito forte nesse período. No Renascimento, não, há esse rompimento, né, com essa visão de mundo filosófica. Então, o homem passa a ser o centro da atenção. Vamos ver aqui algumas características do Renascimento no que diz respeito à arte. Mas antes, vamos ver essa obra aqui, ó, Leda e o Cisne, de Leonardo da Vinci, um dos maiores pintores de todos os tempos, podemos dizer, isso mesmo. Ele dominava várias técnicas, né? Vários ofícios, ele era um gênio, né? Então, ó, essa obra aqui é um mito, né? Uma mitologia, ou seja, a representação de Leda, rainha de Esparta, e Zeus, transfigurado em cisne, ou seja, segundo o mito, a Leda, né, tinha relações sexuais com o cisne, e com isso nasceu, né, ali por meio dos ovos que nós estamos vendo aqui, à direita, aos pés dela, ali crianças nascendo de ovos, né, devido a essa relação da mulher com o cisne. Aqui vocês observem o nome dessas crianças que nasceram desses ovos, mas podemos aqui identificar várias técnicas utilizadas pelo artista aí nesta obra. Eu anotei aqui algumas, vou falar para vocês. É importante observar isso. Ou seja, é uma representação, né, de personagens mitológicos. Na época, a obra foi tratada como erótica porque a mulher está nua. A técnica utilizada, estudante, havia ali já noção de perspectiva aérea. Nós podemos observar aí aquela noção de profundidade, perspectiva aérea. Também contornos mais vivos, né? Ali, principalmente no corpo da mulher, nós observamos aí contornos bem definidos. À medida que a imagem se afasta, perde a nitidez. Há também é visível aí a imagem perdendo a nitidez, né? Lá ao fundo. Então, é uma mitologia, como eu já disse, uma mitologia que diz que a mulher mantinha relação sexual com o cisne. Há cores frias, pouca luz, né, uso ali de poucas cores, e uso de sombreamento também. Proporção e perspectiva
próxima da realidade, né? Observamos ali no rosto da mulher ali uma expressividade, né? Uma expressão. Então, Leonardo ele dominava muito a técnica de expressão ali do rosto. Então, as características aí importantes do Renascimento: valorização da estética artística da antiguidade, por exemplo, a busca pelo greco, né, as técnicas utilizadas pelos greco-romana, né, a arte clássica. O homem é o principal elemento na construção da história da sociedade. A ideia de que há explicação científica para a maioria das coisas, né, na sociedade. Invenções de novas técnicas como tinta a óleo, esfumato e perspectiva. Esfumato é essa técnica de fazer... não definir ali um contorno, né, da imagem, por exemplo, nos olhos. A gente vai ver isso muito na pintura de Mona Lisa, o uso do esfumato. E perspectiva, essa noção de profundidade, de distância. Ao lado aqui, a obra A Criação de Adão, um afresco, né, de Michelangelo, feito na Capela Sistina. Também um grande artista desse período. Pintor, escultor. Levou muitos anos para fazer esse trabalho. Em outras aulas a gente fala mais sobre essa obra. Então, estudantes, seguindo aqui, né, no Renascimento foram surgindo vários estilos. E um estilo foi, através de um estilo foram surgindo outros. Um dos primeiros foi ali o Barroco. Vamos falar um pouquinho sobre o Barroco, né? Havia ali vários artistas renascentistas, como Leonardo da Vinci. Ele desenvolveu muitos trabalhos, muitas obras, outros também, né? Ele é um dos principais. E depois foram surgindo outros estilos, como o Barroco. Vamos falar um pouquinho sobre o Barroco. Vamos ver as características do Barroco. Também dominou na arquitetura, na construção de templos, de igrejas, na pintura, na literatura, na música, né, na Europa, aí nesse período do século XVII. As características: arte rebuscada, ou seja, aquele estilo de pintar ali, de representar, sem preocupação de trazer ali uma nitidez, né? Uma nitidez na pigmentação. E também muito exagerado, como nós estamos vendo aqui nessa obra ao lado, né? Sempre com muito drama, muito dramático, valorização do detalhe, contradições, complexidade, sensualismo. Essa obra aqui é a Captura de Cristo, de Caravaggio, um grande artista aí do Barroco, né, europeu, foi Caravaggio. Então, as obras sempre vai ser representando o Barroco. Interessante lembrar que o Barroco sempre faz referência a temas religiosos, tá? Então, por isso que foi desenvolvido muito para atender ali a pedidos da igreja. Vocês podem observar as obras do Barroco, somente o Barroco também, o Barroco brasileiro, é mais desenvolvido ali em igrejas, né, em temática religiosa, certo? Então, vamos aqui dar sequência e ver o próximo estilo. Aqui só mais algumas obras, algumas características aí do Barroco. O próximo estilo é o Rococó, tá? Um estilo artístico que foi desenvolvido na França, né, no século XVIII, como desdobramento do Barroco. O artista ele utilizava cores luminosas e suaves, uso de linhas leves. Os temas eram tanto da natureza como a vida das pessoas, né? As relações cotidianas das pessoas. Representação, então, da vida da aristocracia. Essa obra aqui tem o título O Balanço. Nós observamos aí todas essas características aí nessa pintura. E o próximo tema é o neoclassicismo. Neo quer dizer novo, né? Século XVIII. Iniciou ali após a Revolução Francesa, que houve, né, os artistas inovou tanto na literatura, arquitetura, pintura e escultura. Valorização também, sempre os artistas vão voltando, valorizando ali algumas culturas, como a greco-romana. Eles buscavam ressaltar as formas e belezas e estéticas das artes clássicas, né? E também, nesse período aí, neoclassicismo, destacou muito o Império de Napoleão Bonaparte,
né, que vocês estudam lá na história, que foi o imperador da França, foi um líder político, ditador e comandante do exército francês. Tem até uma pintura aqui, ó, Napoleão cruzando os Alpes. E ao lado aqui o juramento dos Horácios. Romantismo. O romantismo, então, surge em reação ao neoclassicismo do século XVIII. Os artistas procuravam se libertar das convenções acadêmicas, né, da arte acadêmica, no qual valorizava muitas técnicas, né, da pintura, de perfeição, em favor da livre expressão da personalidade do artista. Essa obra, por exemplo, nós observamos aí com o tema A Liberdade Guiando o Povo. O artista ele focou ali na temática, né, do tema histórico, como a Revolução Francesa. Então, ele está romantizando esse fato histórico, no qual a mulher está ali ao centro com a bandeira, né? E observamos ali que essa pintura não tem preocupação de traços, contornos bem definidos, né? A pintura ela, está aí buscando focar ao tema, né? Ou seja, romantizando essa ideologia do artista, né, sobre essa questão política. E o realismo seguiu lá no século XIX, a partir da industrialização. Realismo é retratar a realidade, um período em que havia o desenvolvimento da ciência, valorização, os artistas valorizavam o objeto, o sóbrio, o minucioso, expressão da realidade dos aspectos descritivos. Então, o realismo era retratar a realidade, né? Conforme a sociedade, a cidade, né, vai se desenvolvendo, vai desenvolvendo ali a industrialização, vai havendo, então, várias questões sociais, e o artista realista buscava retratar as questões, então, por meio da arte, as questões sociais. Então, estudantes, só fazendo uma abordagem rápida aqui, uma conexão sobre o trovadorismo, né? Um estilo aí, no meio ali no período medieval, de criar música, né? Cantigas. Por exemplo, eram as cantigas líricas e satíricas, escritas pelos trovadores, que eram um híbrido entre a linguagem poética e a música. Só relembrando para vocês aí o período em que já iniciou aí a literatura também, nesse período medieval, né? Um período aí de criações poéticas junto com a música, que foi o trovadorismo. Aí tem os conceitos, né? Então, eles faziam, se dividiam em várias categorias: cantigas de amor, de amigo, cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. O trovadorismo hoje seria o quê? As canções populares que ouvimos em shows, rádios ou televisão, certo? Então, havia tanto as líricas como as satíricas, né? A satírica seria satirizar, né? Ironia, as questões ali da sociedade, criticar ou ridicularizar algo, né? Algum tema social. Sobre a enquete, lembra que fiz uma pergunta para vocês? Para você, o que é arte? Então, nós observamos aí que, né, em vários períodos, aí, de forma rápida, certo, estudante? Vocês já tiveram estudos sobre esses períodos, lembram, no primeiro ano? Então, no segundo ano, vocês tiveram também novas abordagens sobre essas temáticas. E no terceiro ano, nós estamos só fazendo essa revisão, depois nós vamos estar aprofundando nos temas mais atual, da arte moderna e contemporânea, certo? Vamos fechar aqui sobre essa enquete. Vamos lá. O que vocês responderam aqui sobre a enquete? Voltando aqui para o quadro. Eu trouxe aqui um resumo, que a arte está presente no cuidado com o acabamento e no embelezamento de tudo que o homem faz, seja para utilizar ou apenas apreciar. A arte pode ser utilitária, né, ou só para apreciar a beleza. No entanto, nem tudo tem aprovação universal. Estética e aparência, beleza é relativo. Estudante, então, nós observamos aí durante os vários períodos que a arte pode estar ligada à beleza, pode estar ligada a uma questão utilitária, né? Ou seja,
para ser utilizada para algum objetivo, para atender às necessidades do homem. Estudante, então foi essa nossa abordagem da aula 1, espero que vocês tenham gostado dessa revisão e se necessário vocês voltem lá, estudem de novo, façam pesquisa para aprofundar aí mais nos temas, tá? Obrigado pela atenção, até a próxima aula.